2 Coríntios capítulo de número 5, do 1 em diante, que vai dizer assim: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morar nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem fez ela. Foi Deus quem fez, e ela dura para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nessa casa agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. E quando nós vestimos como ele, não ficaremos sem corpo. Gemeremos aflitos enquanto vivemos nessa barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queremos ficar livre do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber um corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desaparecer. Foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito com gratidão e tudo o que Ele tem para nos dar. Somos sempre muitos animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Amém, igreja? Pode se sentar. Eu vou ler mais um pouquinho aqui. O tema é esperança. Nessa esperança também eu vou falar um pouquinho do Natal. O que é o Natal nessa esperança? E lá no verso 18 vai dizer assim: tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transformou de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam os meus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz e com que Ele se torne o seu amigo. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós, em nome de Cristo. Nós pedimos a vocês, que deixem que Deus transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós em uma união com Ele vivemos de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, olha só o que Deus Ele faz na minha e na sua vida, irmãos. Ele quer te transformar, Ele quer te mudar. Assim como esta palavra, ela nos ensina e ela nos mostra, irmãos, o que é o verdadeiro evangelho, o que é o Natal, a esperança viva no céu. Como eu acabei de ler esse texto base, o Natal, Deus lembra de um nascimento, que o Natal é o que? É nascer. É nascimento. Não significa que Jesus ele nasceu no dia 25.
Mas é que o Senhor, Ele quer nascer dentro de mim e de você, irmãos. E é o que nós esperamos quando nós buscamos a presença do Senhor. A divisão para que quebrante o pecado, mas que transforme a sua vida cada vez mais, irmãos. O Natal revela que é esta a vida. Essa vida é passageira, irmãos. Nós estamos aqui só de passagem. Que a verdadeira vida vai ser lá no céu, na morada lá com Jesus, glorificando o nome dele. E é isso que o Senhor Ele quer de mim e de você. O corpo é um tabernáculo, mas existe a morada eterna, preparada por Deus. Isso é o primeiro versículo desse texto vai dizer. Primeiro versículo. Que o nosso corpo aqui, essa barraca, não serve de nada, irmãos. Mas Deus, Ele está preparando um lugar melhor para mim e para você. Tabernáculo lá no céu, para que nós podemos morar e glorificar o nome dEle. Desse lugar que nós estamos aqui só de passagem. Mas enquanto você estiver aqui, que Ele quer ser seu amigo, Ele quer fazer morada dentro de você, para que você possa fazer a diferença neste mundo pecaminoso. E você possa mostrar a vida para este povo a qual está neste mundo aí pecaminoso. Quando você desceu nas águas e morreu, aquele velho homem nasceu um novo homem. Isto é um nascer, irmãos. É reviver na presença do Senhor. Você largou tudo aquilo que era ruim, mas o Senhor Ele te transformou, trazendo uma esperança viva para mim e para você, irmãos. Às vezes você não era nada na sua família, as pessoas te apontavam, te criticavam. Mas a partir do momento que você reconheceu Jesus como seu único e Salvador, que você se transformou. Eita Deus, que maravilha. Olha a mudança que Ele fez. Irmãos, o homem a qual escreveu, inspirado por Deus, esse livro, foi o maior plantador de igreja. Foi Paulo. Você já analisou a história de Paulo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que vai falar que ele pegou cartas para ir prender aqueles homens a qual pregavam o evangelho. Mas era necessário para que a igreja crescesse, irmãos. E olha só, em 3 dias, que aconteceu com ele, foi o que aconteceu em 3 anos com a igreja, que estava andando com Jesus em 3 anos, aprendendo. Em 3 dias, ele ficou cego, ele jejuou e ele orou, e ele já sabia que Ananias ia lá visitar ele. Olha só, irmãos, porque Deus, Ele tinha transformado a vida dele. Deus tinha dado uma nova vida. Isto é o Natal, é o reviver, irmãos. É nascer de novo. Não uma celebração. Ai, é Natal. Eu falei, não, irmãos. É Deus crescendo dentro de você, irmãos. É quando você morre, aquele velho homem pecaminoso, a qual ninguém dava nada para você, e hoje você faz a diferença na sua família. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele te transformou, igreja, assim como Ele tem me transformado todos os dias, irmãos. Eu peço para que o Senhor mate cada vez mais eu, e para que Ele possa crescer cada vez mais na minha vida. Da mesma forma, irmão, foi com este homem, e ele transmitindo esta palavra para a igreja, para que a igreja pudesse reviver, a qual o Senhor morreu lá na cruz, levou todos os nossos pecados, a qual era um homem, a qual, irmãos, não tinha nenhum pecado. Você já imaginou o sofrimento a qual Ele passou lá na cruz, irmãos, por mim e por você, para que você pudesse estar aqui louvando e glorificando o nome dEle, fazendo a diferença dentro da sua casa. Aleluia, glória a Deus, transformando vidas, irmãos. Irmãos, isso é uma oportunidade a qual o Senhor tem nos dado cada dia, a qual uma coisa diferente, irmãos, a qual, quem me conhece sabe, a qual vim de um ministério a qual era totalmente diferente deste ministério, irmãos, a qual não tinha essa visão. Mas aí, a partir do momento que você tem esta visão, e você vê a diferença que Deus está fazendo nas vidas, e transformando, irmãos, é uma coisa
espetacular, não sei o que dizer, irmãos. É viver a palavra, e quando você conhece, você entende isso. Quando você conhece a palavra e vê que foi da mesma forma a qual os apóstolos pregaram nas casas, e foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje não é diferente, irmãos. O Senhor, Ele quer te usar, Ele quer te transformar, para que você renasça de novo e traga novas pessoas, novos cristos. Que é o que, irmãos? Nós somos pequenos cristos, para transmitir as boas novas neste mundo pecaminoso. Você acha que este local aqui é por acaso, irmãos? A igreja está aqui por acaso? Não, irmãos. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. O Natal, ele confirma a promessa de Deus na minha e na sua vida. O Espírito Santo é a garantia que a esperança do Senhor na minha e na sua vida. Quando você confia nele, que deixa o Espírito Santo entrar dentro de você, fazer morada, fazer a diferença, ser movido por um Espírito. Você já viu as maravilhas, quando você lê ali o texto e vê as maravilhas a qual os apóstolos fizeram através do Espírito Santo, a qual eles ficaram ali orando para que o Espírito Santo descesse sobre a vida deles. E quando o Espírito Santo vem, quando um vento impetuoso enchendo aquele lugar, e aqueles homens a qual eram iletrados começaram a pregar o Evangelho. A palavra do Senhor, ela nos ensina que Pedro, na primeira pregação, 3.000 almas aceitaram a Jesus. Na segunda pregação, 5.000 almas. Irmãos, em 2 cultos ele transformou a igreja. Ele já falou: estou tranquilo, aqui tá bom, só em Jerusalém. Mas os propósitos de Deus é diferente do meu e do seu. Deus falou: ei, não é assim não, filho. Agora você vai ver. Chamou um homem lá, a qual ninguém dava nada, um estudioso. E Deus transformou a vida dele para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Quando foi pregar para os homens, a qual ele pregava, os homens não aceitaram. Ele falou: vou pregar para os gentios. Eita Deus, foi a melhor coisa. Quando teve aquele conselho que começou a entrar aquele povo de brinco, cabelo grande. Eita, que esse povo é diferente, eles fazem a mesma coisa que os apóstolos fazem. Mas é que Paulo estava pregando para aquele povo, e Deus estava transformando e mudando vidas. E hoje não é diferente, irmãos. O Senhor, Ele quer te usar, Ele quer te transformar, irmãos. Basta você querer, basta você se entregar na presença do Senhor. É isso que o Senhor, Ele requer de mim e de você nesta noite. Transformação. Quer que você morra, o velho homem renasça para Ele. Assim como aquelas pessoas a qual se batizaram há pouco tempo, se entregaram para Jesus e nasceram de novo, uma nova vida, uma nova história, uma nova trajetória, para que possa fazer diferença neste mundo pecaminoso. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Irmãos, aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai iluminar. E as pessoas vão querer o sabor da onde você está pisando, porque você é a luz do mundo e o sal da terra. Eita Deus maravilhoso! Irmãos, é desta forma quando você busca o Senhor, quando o Senhor se faz presente dentro de mim e de você, quando você renasce de novo. É isso o significado de Natal, irmãos. Não é o Papai Noel, não. É a presença do Senhor na minha e na sua vida. É isso que você tem que entender, irmãos. Lê a Bíblia, buscar a Ele. Não lê a Bíblia somente na igreja, não. Tem o devocional todo dia. Busque a palavra. Irmãos, quando você faz o devocional é uma coisa maravilhosa, porque o Senhor, Ele te quebranta todo dia, irmãos. É inexplicável. Quando eu leio a palavra de manhã, Deus está me quebrantando. Quando eu escuto o louvor, Deus está me quebrantando. Às vezes lá no serviço que eu estou em um lugar onde eu estou sozinho, não tem ninguém para encher meu saco lá. Graças a Deus. Estou sozinho naquele lugar lá. Às vezes eu coloco lá a pregação lá no YouTube. Lá eu vejo o pastor pregando, eu começo a limpar lá, mexendo nos ônibus lá, escuto a palavra lá, o louvorzinho por fundo. E o Senhor, Ele fala comigo, irmãos. É dessa forma. E hoje eu e você, nós não temos que ser diferente. Está na sua casa, escute o louvor, lê a palavra. Porque aonde você está fazendo este ambiente vai ser transformado, irmãos.
Esses dias eu estava conversando com a minha sobrinha e com a minha cunhada, e a minha mãe também. E aí nós estávamos falando, fazer uma aspa aqui rapidinho, sobre um especial que teve num determinado canal aí. E tem uma cantora que ela só canta música de duas entidades, e ela fala abertamente. E o que acontece, irmãos? Quando você está assistindo isso dentro da sua casa, você está invocando isso para dentro da sua casa, irmãos. Então, irmãos, aprenda a assistir, aprenda a escutar o que você está ali na sua TV, no seu som, quando você liga ali. Porque às vezes a pessoa está invocando um demônio que está entrando dentro da sua casa e você está abrindo as portas, irmãos. Então quando você coloca o louvor lá e coloca algo de Deus, Deus ele está transformando a sua casa. Deus ele está fazendo mudança, quebrantando os corações. E é isso que o Senhor ele requer de mim e de você, irmãos. As suas atitudes, seu dia a dia, porque você também está sendo observado, irmãos. As pessoas lá no seu serviço, ou onde você coloca as plantas dos seus pés, as pessoas estão olhando e estão falando: vou ver se realmente esse rapaz, essa moça, ela é crente, ela é cristã mesmo. Ela é uma mulher, ele é um homem de Deus. Ele é um pequeno Cristo, que nem ele diz que renasceu de novo. Quero ver se é isso mesmo. Que outrora, quando você estava lá no mundo, você fazia um monte de coisa errada. Mas aí quando as pessoas veem mudança, ele vai falar: eu quero ser que nem você. E é isso que o Senhor requer de mim e de você. Ele quer mudança, irmãos, quer transformação. Então, irmãos, busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai ter um momento a qual você não vai encontrar. O Natal ele nos ensina a andar na fé, irmãos. Como nós vamos andar na fé? A palavra mesmo já nos ensina aqui. Mesmo sem ver tudo agora, confirmamos o que Deus ele vai fazer na minha e na sua vida, irmãos. Lá na frente, Deus ele vai, quando você confia nele, quando você busca ele com firmeza, o Senhor ele transforma as nossas vidas. O Senhor ele faz mudança na minha e na sua vida, irmãos. Porque quando você se entregou lá na presença do Senhor, levantou suas mãos, falou: não, Senhor, eu quero que você faça morada dentro de mim. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero renascer de novo. Quando você faz isso, irmãos, o Espírito Santo ele te abraça e te enche. E quando você se entrega, e aí você quer aprender, você tem um anseio de ler a palavra, aí você vai atrás do pastor. Aí o pastor vai lá e te ensina. Aí é onde ele vai fazer um discipulado na minha e na sua vida. Transformação. E aí é onde você vai estar em um lugar com pessoas para compartilhar suas boas novas. E é isso que o Senhor requer, irmãos. Quando você está em um local ali, aprendendo a palavra do Senhor, compartilhando as boas novas, como a igreja primitiva nos ensinou, irmãos, Deus ele transforma a sua vida. E através da sua vida, Deus vai te abençoar lá no seu serviço. Porque as pessoas vão te procurar. Você vai saber responder, porque você vai estar lendo a Bíblia, você vai estar lendo o manual de vida. Isso acontece comigo diariamente, irmãos. Que às vezes as pessoas vêm me perguntar quando eu vou ver, a pergunta tem a ver com o meu devocional. Eita Deus. E aí já está tudo na ponta da língua, irmãos. Porque você leu, você buscou o Senhor. E o Senhor ele requer isso diariamente de você, irmãos. Mesmo quando você está no Uber, você está no ônibus, quando você está na escola, ou está lá no serviço. Porque tem um momento a qual você está ali livre e as pessoas vão fazer perguntas para você. Tem um momento, eu vou falar, eu sou casado, vou fazer 19 anos de casado. Às vezes as pessoas pegam e falam assim: ô Júlio, como é que você consegue ficar 19 anos casado? Eu falei: irmãos, é a presença de Deus e minha esposa que me aguenta, graças a Deus, né? Aleluia. Então, isso quando você busca o Senhor cada vez mais, então você constrói um relacionamento sólido. E é isso que o Senhor ele requer de mim e de você. Quando você alicerça a sua casa na rocha, irmãos, é só maravilha. Agora se você alicerçar na areia, vai cair tudo por terra, irmãos. Por isso que nós temos que ter a plena confiança e fé em Deus.
Por quê? Porque nós construímos a nossa casa na rocha. Você está firme, você está orando, você está buscando, você está lendo a palavra dele diariamente, para que nós podemos, para que o Senhor possa destruir esse velho homem aqui, nós possamos crescer na presença do Senhor. Você vê tantos pregadores aí de renome, e às vezes caem, irmãos, e conhecem a palavra, mas aí você vê que o quê? Que verdadeiramente eles não estavam vivendo o que estava pregando. Conhece, é um hipócrita, é um fariseu, que conhece e não pratica. Então nós temos que praticar no dia a dia. Não adianta subir aqui bonitinho, falar a palavra bonitinho e não viver, irmãos. Nós temos que viver isso, irmãos, e demonstrar isso. Não é ser o crente só na igreja, mas ser o crente fora da igreja. Como o nosso pastor nos ensinou, e eu costumo falar, que o culto começa depois do culto. Então é desta forma, irmão, seu dia a dia, você vai mostrar o seu renascer de novo para outras pessoas. E as pessoas vão ver esse brilho no seu rosto e vai falar: por que você brilha? Por que você sorri tanto? Porque é o Senhor na minha e na sua vida, irmãos. É a transformação. E o Senhor, Ele quer te transformar nesta noite. Ele quer ser seu amigo. Ele matou o inimigo, fez de nós que eram inimigos ser amigos, como aconteceu com Paulo. Ele acabou de relatar aqui, irmãos. Ele era inimigo do povo de Deus, irmãos. Perseguia, prendia. O primeiro mártir foi morto nos pés dele, irmãos, Estevão. E ali ele teve aquele anseio de buscar e prender aquele povo. Mas olha só a maravilha que aconteceu na vida deste homem. Teve um encontro com o Senhor em Damasco. O caminho para Damasco caiu por terra, e o Senhor transformou a vida dele. A palavra vai falar que ele ficou 3 dias jejuando, ficou cego, orando, para que um homem fosse impor as mãos sobre ele, fosse batizado, transformado e nascer de novo. E aí é onde está o Natal, ele nasceu de novo, irmãos. Olha que maravilha. E aí através disso, ele começou a transmitir os boas novas. E aí depois de 16 anos, a qual ele estava calado, quando ele começou a pregar, Deus começou a transformar. E mandou ele para um lugar, para uma igreja, a qual ninguém queria ir, irmãos. E aí o povo estava curando, ele falou: não, mas isso não tem lá na igreja. Mas aqui tem. Eita Deus. Mas eu vou orar aqui, essa pessoa está sendo curada, pega esse lenço aqui, passa nela que ela vai ser curada. Mas isso aí não tem lá na igreja. Mas aqui tem. Porque é Deus na minha e na sua vida. Então Deus, Ele age de várias formas, irmãos. Isso está na palavra, irmãos. Basta você ler. Está na palavra. É uma maravilha, irmãos. Deus, Ele age de várias formas na minha e na sua vida. Então aonde você botar as plantas dos seus pés, Deus vai transformar vidas. Porque Ele já tem transformado a sua. E Ele não quer que isto fique guardado só entre nós, não, irmãos. A palavra do Senhor vai falar que nós temos que pregar até os confins da terra. Então isso é para que eu e você transmita as boas novas. Se você nasceu de novo, se você é um cristão, se você é um pequeno Cristo, você tem que transmitir as boas novas. Isso é uma obrigação minha e sua, irmãos. Não é porque o pastor está falando, não é porque o diácono Júlio está falando, ou os outros irmãos vão falar. Isso é uma obrigação nossa, porque nós nascemos de novo. Nós temos que testemunhar o que o Senhor tem feito na minha e na sua vida. Então, irmãos, o Natal é isso. É nascer, é andar, é confiar, é viver na presença do Senhor. Então, a esperança é essa, irmãos. É você entregar a sua vida para Jesus. É você morrer todos os dias e nascer todos os dias na presença do Senhor. Porque você sabe que o leão, ele está ao derredor querendo te tragar, irmãos. O inimigo das nossas almas está só esperando você dar uma brecha. Mas quando você está ali cessado, quando você está orando e falando: Senhor, que diminui o eu, para que o Senhor possa crescer, possa crescer cada vez mais, mate este velho homem. Aí você pode ter certeza que as lutas vão vir, o inimigo vai tentar, mas ele levanta para cair, irmãos. Porque esta é a esperança qual nós temos de morar lá no céu,
para que este corpo aqui, essa barraca, como a palavra do Senhor nos ensina, ela vai ser destruída, irmãos. E o Senhor está preparando um corpo incorruptível, um corpo espiritual, onde nós vamos morar e glorificar o nome dEle cada vez mais, irmãos. Se você quer isso, dá glória a Deus nesta noite, porque eu quero, irmãos. Como a palavra do Senhor nos ensina, falando que nós queremos que se fosse agora, mas não é da nossa forma, não é da nossa maneira. É o Senhor, porque Ele tem tudo, um tempo determinado, na hora certa, no momento certo. E tudo isso, basta eu e você confiarmos e acreditarmos. Então, tenha isso em mente, tenha isso no seu coração e peça para que o Senhor mate cada vez mais a este homem. Amém, igreja? Eu agradeço essa rica oportunidade. E diante disso, irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu não sei se todo mundo aqui já aceitou Jesus, se já entregou a sua vida para o Senhor. Mas o Senhor, Ele pede para mim essa obrigação, para que você, a qual não aceitou Jesus ainda, a qual não morreu para este mundo, não nasceu de novo, entregue essa vida para o Senhor nessa noite. Levante a sua mão, nós vamos estar aqui orando para você, para que o Senhor possa te abençoar, para que você possa renascer de novo na presença do Senhor. E vamos glorificar o nome dEle nesta noite. Então eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Vamos estar orando e agradecendo esta palavra, irmãos, a qual o Senhor nos tem dado. Senhor, para que o Senhor possa abençoar, Senhor meu Pai, grandemente esta igreja, Senhor meu Pai, estes meus irmãos, para que eles possam morrer cada vez mais, Senhor meu Pai, na Tua presença, Senhor meu Pai, e elas possam nascer cada vez mais, Senhor meu Pai. Eles possam nascer na Tua presença, morrer o velho homem, Papai, e renascer de novo. Papai, e a Tua palavra, ela possa produzir um efeito, Papai, nesta noite, na vida dessas pessoas, meu Pai, para que elas possam se entregar na Tua presença, Te louvando, Te agradecendo, e possa fazer a diferença, em nome de Jesus, meu Pai. Confirma-se, meu Pai, a bênção, a vitória na vida destes meus irmãos, em nome de Jesus, aleluia.